Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Estamos aqui na continuidade do nosso estudo da live 93. Ainda colocamos obstáculos ao nosso próprio conhecimento. Uma live que foi trazida no dia 19/8/2022 por um espírito amigo, através do mentor Lázaro. Esse espírito amigo ele se identificou depois como Adalberto. Uma mensagem muito bela. E Robson e Jordelei, se quiserem dar um alô aí pro pessoal também, fiquem à vontade. Salve, meus queridos irmãos. Não vamos se enrolar aqui, porque tem coisa boa para escutar. Tem mesmo. O Robson vai passar o trechinho aqui da mensagem e a gente vai abrir para o bate-papo depois em seguida. Nós, que já peregrinamos por todos os povos da humanidade terrena, dos mais antigos aos mais contemporâneos, das mais diferentes e diversas localizações geográficas. Mas hoje, a única lembrança que temos é aqui aonde inseridos estamos para o processo de unirmos todos os conhecimentos em uma única ação e num único objetivo. Crescermos entendendo. As rodas de Sansara, as leis reencarnatórias, elas serão sim superadas e vencidas à medida que vencermos os pontos mais frágeis da nossa consciência e do nosso discernimento. Todos os dias adentram multidões de irmãos ao mundo dos espíritos, dos estados mais alterados de consciência, e nesse sentido, não da forma esclarecida, mas pelos contratos de outrora que não foram superados, trabalhados ou vencidos. Encontramos-nos num emaranhado de ideias e de opiniões, aonde, através da ludibriação do pensamento, criamos as mais duras estratégias ou equivocadas estratégias da manutenção e da sobrevivência do ser enquanto luz e amor. Desconhecemos a vida porque não paramos para olhar aquilo que somos. Julgamos os nossos irmãos, às vezes, como se fosse a ferro e fogo, outras não, de uma forma tão intensa, mas encontramos apenas nas duras e ásperas palavras promovidas pelo ácido da consciência deturpada, o caminho para criar obstáculos. E quando convidados pela lei maior do amor e da elevação moral, regressamos à pátria definitiva e com ela descortinamos as realidades da vida e rapidamente nos deparamos com a realidade que somos, que fomos e que seremos até os primeiros passos da transformação. O ser humano, enquanto encarnado, trabalha de forma intensa o seu processo do auto-melhoramento, mas não compreende ainda com efetividade a força que possui as suas palavras, a força que possui os seus pensamentos. Então, de forma destrutiva, ele cria campos minados, quase como se estivesse criando e assinando contratos de permanências temporárias nas regiões mais densas da ignorância e da sombra. Eu não sei nem o que falar, para ser bem sincero.
Pode falar. Você falou que não sabia o que falar, eu também não sei o que falar, mas eu posso dar um palpite. Dê, por favor. É que uma das coisas, né, que me veio na cabeça era até, assim, uma preocupação que eu tinha, que eu imaginava assim, se um dia eu for médium, vidente, começar a ver o campo das pessoas, será que eu vou começar a ver as formas pensamento das pessoas, né? Que aqui ele está falando muito de formas pensamento. E é uma coisa que é muito, para mim, na época, essa ideia foi angustiante, né? De enxergar na aura tudo que a pessoa está pensando. Porque eu acho que isso, em termos de convivência social, ia ser muito difícil, né? E a gente sabe que no mundo espiritual é justamente isso, né? Todos os espíritos estão o tempo inteiro mostrando pelos campos de energia o que está acontecendo por dentro da mente deles, né? E, e isso obriga as pessoas a se tornarem muito mais sinceras, né? E eu acho que a gente tem essa dificuldade de imaginar isso como algo natural, justamente porque a gente é tão acostumado a esconder o que a gente sente ou pensa, né? Que parece que isso é que é o normal, né? A gente não saber o que a gente sente, às vezes a gente esconde até da gente mesmo, né? Ou não saber o que a gente pensa e isso ficar como se fosse sendo, funciona assim. Aí o tempo inteiro é como se fosse uma máscara que a gente vai andando e nessa máscara está embutida aquilo que eu quero mostrar, né? E o que realmente está acontecendo dentro da minha mente, o que realmente eu estou sentindo, está acontecendo atrás da máscara, né? E aí as nossas relações sociais ficam assim, né? Relações sociais entre máscaras, né? Um tentando adivinhar o que o outro realmente está sentindo e aquela relação assim de uma falsidade mesmo, em muitos níveis, né? E você vê que o mentor aqui, ele fala disso está acontecendo desde lá de trás, né? Quer dizer, tem milhares de reencarnações em todas as culturas, em todos os lugares, a gente repete esse mesmo padrão, né? Na verdade, a gente cria um teatro, que a gente apresenta as máscaras uns para os outros, e passa a existência inteira tentando decifrar essas máscaras, e depois, chegando no final da existência, a gente não trocou os sentimentos, as energias que realmente deveria ter trocado, né? Rapaz, as máscaras, né, são variadas, né? A gente muda elas na conveniência que ela precisa ter, né? E é um julgamento, né? A gente está ali, ou uma proteção para o julgamento, né, vamos dizer assim, porque nós julgamos, isso é fato, né? Nós não somos perfeitos, então nós julgamos as pessoas em determinados momentos, em determinadas ações, coisas que eu não pratico, que eu vejo outra pessoa fazendo. O meu primeiro pensamento talvez seja o de julgar mesmo, né? Isso ainda acontece, mas a gente se inverniza disso que o Robson está falando, de uma máscara bondosa, de uma máscara que não julga, não ofende, né? Não se mostra verdadeiramente como é. E acho que está aí a grande chave da questão, acho que é trabalhar isso, né? É trabalhar para que a máscara se torne aquilo que a gente deseja ser, né? Ou aquilo que a gente precisa ser. E é difícil, porque por mais que a gente se apresente de uma forma, interiormente a gente sabe que em alguns pontos a gente não está sendo verdadeiro, né? Agora, um porém, nós não podemos nos julgar porque nós ainda cometemos isso, né? E talvez isso seja difícil também se desvencilhar, porque o auto-julgamento também é muito nocivo para a gente, né? Então, acho que mais ou menos por aí que eu queria comentar o que o Robson falou. E engraçado, porque o pouco que eu ia falar, depois que eu não sabendo o que falar, pouco eu ia falar, era sobre essa questão da visão do mundo espiritual. E quando a gente gente traz na memória os resgates que são realizados nos vales e que agora estão resolvendo inventar mais uns vales que sem pé nem cabeça, mas quando se vai nesses vales resgatar, o que a gente vê lá são espíritos, seres, vamos esquecer espíritos, seres, nas suas mais profundas dores internas, vivendo muito as suas dores internas ao ponto de preservar as doenças
físicas que os corroeram em vida terrena. Mas eles não estão preocupados com a dor da doença. Eles estão preocupados ainda com algum pensamento fixo em algum lugar, como a ganância, como a vingança, como ao acúmulo de bens, a como não perder isso. Ou seja, ainda se mantém aqueles pensamentos tão primitivos e tão pequenos de nós. E não, como o Fábio disse, a gente não pode julgar, porque nós sabemos que nascemos nus. Nós nascemos nus, nem roupa a gente tem. E a gente desencarna, pelo menos a roupa é colocada ali porque é feio ver por questões de estética, é melhor deixar a roupa mesmo. Mas só por isso. Mas a gente volta para o outro lado levando exatamente o que a gente veio. As bagagens espirituais. Levando o que a gente veio buscar, as bagagens espirituais. Então, cabe-nos a ver quais as bagagens espirituais que nós estamos colocando na nossa mala, que é rumo ao mundo dos espíritos, a nossa pátria definitiva. Quais são as malas, quais são os tesouros que estão ali? Né? Os tesouros físicos, bem, esses nos aprisionarão à ignorância, à maledicência, ao ódio, à desconfiança. Né? A liberdade espiritual nos trará outros tesouros, mas é muito difícil ainda para nós isso. Mas cabe-nos a olharmos assim. E acho que também vale a pena reforçar uma das outras perguntas que todo mundo nos faz aqui. Qual a missão da minha vida? Qual é a missão de vida? Bem, a missão de vida não é criar algo estrondoso, gigantesco ou grande. A missão de vida de todos nós é sermos melhores. E sermos melhores em todos os sentidos. E em todos os sentidos quer dizer começar a esconder um pouco menos. Não é não esconder nada, porque isso está eu vejo muito longe da nossa sociedade isso ainda. Se a gente pegar os livros da Joana de Ângeles, ela fala ainda muito da criação das personas, né, que a gente vai criando pessoas diferentes para viver em cada situação. Então tem o Jordelei daqui, o Jordelei dali, o Jordelei de lá. E quando eu não me dou conta, eu acabo vivendo os 3 ou mais como se fosse sempre o mesmo. E isso se dá exatamente por essa necessidade de nós sermos camaleões no mundo em que a gente vive, onde a gente ser reto, correto e seguro é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de ignorante, é sinônimo de ser idiota, é sinônimo de ser burro, como a gente ofende os nossos queridos animaizinhos, que não tem nada a ver com isso. Então, a sociedade cria inúmeras coisas, nós criamos inúmeras coisas que hoje se tornam um peso muito grande para nós. Então, a gente ser correto é ser trouxa, é ser inocente, é ser sei lá o quê. Quando, na verdade, é para esse caminho que a gente vai. Porque nós todos, que somos cristãos, nós sabemos que a pureza das crianças é o que Jesus ressaltava, e a pureza das crianças é a pureza daquelas pessoas que nós achamos ainda talvez idiotas, ignorantes, tolas, e aí por diante vai. Ingênuos. Te escutando, Jordelei, me veio um gancho assim no que o Fábio falou também, né? Então a gente cria esse monte de personas, e o Fábio falou muito sobre julgamento, né? Então a gente cria as personas por causa de um medo do julgamento. Mas eu acho que esse medo do julgamento existe justamente porque a gente julga muito, né?
e a gente julga não no sentido que deveria ser, que é do discernimento. Então, acho que existe uma diferença entre o discernimento e o julgamento, né? Quando a gente está numa postura de um crítico que está julgando, geralmente é porque eu me acho ou melhor, ou maior, ou mais instruído, ou alguma coisa assim, comparado com o outro, né? Então, num julgamento, o outro está errado, o outro ainda não sabe, né? O outro é fraco, ou o outro é burro, né? Igual você exemplificou. Então, todos esses julgamentos, eles vêm de uma referência, porque eu estou comparando o outro com algo, aí esse algo, ele está dentro de mim. Então, se eu estou julgando, eu estou me achando melhor, né? Tipo assim, estou me achando, então o outro é burro, e aí eu crio esse julgamento. E aí, como eu tenho medo de ser julgado de volta, eu crio uma máscara, né? Então, eu não posso mostrar que eu sou burro, eu não posso mostrar que eu sou fraco, eu não posso mostrar que eu erro, né? E aí eu crio essa máscara para me defender do julgamento externo, mas no fundo eu estou querendo me defender do meu próprio julgamento, porque o meu próprio julgamento é o que dói mais, né? Então eu acho que essa dinâmica, ela precisa de ser entendida assim. Não é que você não vai perceber que algo está incorreto, ou que algo vai prejudicar todos, ou que algo é inadequado, né? Isso é discernimento. Agora, quando aquilo vira uma sensação de que eu sou melhor, ou que eu preciso me esconder porque eu me acho pior, aí isso entrou nesse nível desse julgamento que acaba trazendo embutido ali esse orgulho, né? Que é uma das coisas que eles falam para a gente combater muito. Então, se a gente treina o discernimento, entende assim, poxa, eu não percebi que tal pessoa não está bem, ou precisa de ajuda, ou faz tal coisa errada e talvez está precisando de uma orientação, né? Aí eu estou levando para um lado de um discernimento que eu consigo fazer algo construtivo com esse discernimento. Se eu levo para um lado do julgamento, eu só falo assim, nossa, fulano é burro, né? Fulano não tem jeito. E aí aquilo morre ali, e no fundo essa minha sensação me faz criar uma máscara para eu não me mostrar como essa pessoa, né? E aí isso vai se perpetuando. E aí eu acho que isso é que faz a gente ficar preso no nosso defeito, né? E aí quando a gente consegue quebrar esse ciclo, aí eu acho que a gente expande e vai para a evolução que vocês estão falando. Boa, Robson. Boa. Lembrando a todos que essa mensagem ela teve duas canalizações. A do Lázaro para mim, né? A do Adalberto para o Lázaro e do Lázaro para mim. Teve duas canalizações. Então, muitas coisas se perdem, pode se perder, ainda mais na minha condição de aprendiz. Mas uma das coisas que a gente precisa relembrá-los é que a luz e a esperança lá do outro lado. Porque esse irmão, ele estava lá convivendo nas sombras da ignorância para resgatar pessoas, para resgatar espíritos, familiares e muitos outros que viriam junto, que virão junto com aquele resgate. Então, ele não pôde ser ele, porque ele não podia manifestar a luz dele, para não perder o disfarce que ele estava. Veja a humildade deste ser, porque ele poderia chegar lá e dizer, tá, acabou tudo. Mas não. Ele se colocou na condição de humilde, de escravo, e foi lá trabalhar, aspas, até se ser um pouco de escravo, para estar perto daqueles que ele amava e poder ajudar não a só ele, mas a todos que compreendesse. Chegará um momento, que será em breve, que a luz dele se manifestará e muitos resgates virão. Então, isso a gente precisa compreender o que é o amor de quem está ali do outro lado, de qual é a visão de quem está ali do outro lado. Então, ele vem não nos puxar a orelha, ele vem só nos lembrar das coisas que a gente esquece no dia a dia. Dessa forma, gostaria de encerrar essa nossa mensagem,
agradecendo imensamente a todos vocês, agradecendo imensamente ao Robson, ao Fábio, pela disposição e disponibilidade de estar aqui conosco gravando. E deixando o convite, vá lá, Jordelei dos Santos, canal no YouTube, onde a gente está postando o livro Jesus no Lar. Está lindo e vale a pena. Nos ajude, se inscreva, visualize, compartilhe. A gente vai levar essa mensagem de Jesus a muitos lugares. Paz e luz a todos. Fiquem com Deus.